Vai. Tira Bonquinhos. Tá caindo, vai. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Está começando mais uma resenha entre quatro linhas. Fala, Marquinhos, sumido, desaparecido. Quanto tempo, gente? Bom dia aí, boa tarde, né? Agora aí a todos aí, ao corintiano aí, ao Ícaro, ao Nervo. Que bom estar com vocês aí de novo. Vamos aí. O Palmeiras ganha, você aparece, né? Palmeiras ganha, Tô igual o Palmeiras. Só apareço quanto ganha. Só é falado quanto ganha, só. Não, também é falado quando perde, né? Pelo elenco que tem. Fala, Nervo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ícaro. Boa tarde, rapaziada. Satisfação estar com vocês aí, falando um pouquinho da rodada no domingo. Fala, Marco. Turista. Palmeirense sem vergonha. Tô igual você. Já vou trabalhar na Nine Game Tour lá. Cara. Brincadeira, bem-vindo de volta. Fala, Marcos, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aí com vocês. Para xingar o Thiago Nunes, aquele filho de uma égua, para não falar outra coisa. Para xingar os pés de rato aí que não joga porra nenhuma e acha que é craque. Porque tá foda, de verdade, mano. Eu fiquei com medo de goleada no último clássico. Tiramos o pé, hein? Tiramos o pé. Era pra ter sido um 5, hein? Tiramos o pé. Ficamos com dó. Ficamos com dó do co-irmão, hein? Ó que o jogo não foi tudo isso, hein? Não foi tudo isso não, hein? Tudo isso não. Ô, Marco, me diz uma coisa. O Thiago caiu, né? Agora o Coelho parece que vai assumir interinamente. Naquele turbilhão de acontecimento ali no time de Parque São Jorge. Na quinta-feira, quando teve o Corinthians e Palmeiras na estreia da nova arena, a torcida acabou indo até a saída dos jogadores lá para tumultuar, para torcer contra, enfim. Mas caiu, né? Graças a você, graças à torcida, graças aos resultados, graças aos jogadores, Corinthians demitiu o Thiago Nunes. E agora? E agora, em primeiro lugar, Thiago Nunes tem que deixar de ser soberbo. Saiu do Corinthians porque foi soberbo desde quando chegou. Ele achou que era o Guardiola. O que esse cara ganhou na carreira em time grande para chegar da forma que ele chegou no Corinthians? Quem é Thiago Nunes na fila do pão, porra? Aí, de verdade. O cara achou... O cara na Libertadores, começa na Libertadores e põe o Maddson pra jogar. Pelo amor de Deus, o Maddson nem tinha jogado profissionalmente no Corinthians. Se falar as outras invenções, aí manda o Ralf embora pra tentar contratar o Wellington do Atlético Paranaense, porra. Ah, pelo amor de Deus, mano. Tem coisa que me indigna de ver esse time jogar. No clássico, na quinta-feira, todos os lances do Palmeiras eram pela direita. O cara teve 45 minutos pra arrumar. Precisou um pênalti e expulsar um lateral direito. Porra, é brincadeira. Ô, Marco, já começo bem indignado mesmo. Calma. Vamos com calma que ainda é de dia ainda. O Corinthians não jogou contra o Fluminense ainda. Você vai jogar contra o Flusão. Ô, Marco, no clássico a gente viu que parece que o Thiago estava meio perdido, né? Depois que... Vamos até retroceder um pouquinho. Antes do Thiago assumir, ele já mandou embora o Jadson, que era um dos melhores jogadores que o Corinthians teve nesses últimos anos aí, mas estava embaixo. E o Ralf, né? Que ele era aquele cão de guarda que ninguém queria, mas todo mundo tinha no time. Ele mandou embora os dois, sem nem conhecer os caras, falando que não se encaixava no time e tudo mais. Em contrapartida, veio o Gabriel, que fazia a mesma função que o Ralf, exatamente igual, só que com menos habilidade que o Ralf. E o meio de campo que a gente reiteradamente falou que o Corinthians não tinha, né? Essa soberba que você fala ainda é sobre isso, ou você acha que durante essa passagem do Thiago, ou até antes, quando ele pediu para ser mandado embora lá do Atlético, ele já tinha já? Não, ele, pelo que eu sei, ele foi soberbo com o elenco quando chegou mesmo, quando ele chegou no time. Nem falo disso aí. A questão é a seguinte, ele se achava acima do bem e do mal, pelo que a gente sabe lá dentro. Uhum. E as coisas não são assim.
O Engel tava para cair antes da pandemia, antes de começar a pandemia, por quê? Porque para Engel o mundo inteiro tava errado e tava certo. Pera aí, gente, vamos Isso, pôr o pezinho no chão aí. E outra, acho que também a culpa é da diretoria. Como assim? 4 meses de salário atrasado. Aí acha que vai motivar os caras pagando um dia antes do clássico? Ah, pelo amor de Deus também. E Tá não tudo pagou, hein? errado no Corinthians. Tá tudo errado Não no chegou a Corinthians. pagar? Não pagou. Pagou 2 meses. Pagou Mas 2 meses. Tá chegou a pagar porque eles estavam Chegou. esperando o dinheiro do Pedrinho, né? Não, o dinheiro do Monza pela venda do Carlos já chegou. Ah, é verdade. O Quinhos, Fale. o time do Corinthians tá uma bagunça, né? A gente vê ali que parece que no clássico nem o Fagner queria mais jogar ali. Já Não. até pediu para sair e meter a mão na bola. Fagner acho que achou que tava no treino. Foi jogar um pouquinho no gol. O Danilo Avelar e o Gil, que não estavam maus no Campeonato Paulista, nesse Campeonato Brasileiro já é uma das piores zagas que tem. Com o lateral esquerdo parece que o Corinthians não tem, né? Que antes era o Carlos no Campeonato Paulista, como foi vendido, veio o Sid Clay, que é abaixo, né? Abaixo do que a gente esperava do Sid Clay, né? Aí no Clássico jogou o Piton, que teve uma... Não sei, acho que ele dormiu no ponto ali para perder a bola pro Lucas Lima. Acho que ele dormiu muito no ponto ali. Ele tentou dar uma sainha no Lucas Lima, achou que era festa ali, todo mundo consegue fazer isso. O Lucas Lima, né, que é o nosso dorminhoco ali do time. Só que dessa vez ele estava bem acordado, viu? E outro detalhe do gol do Corinthians, que o primeiro pênalti era pro Fagner estar marcando o jogador, não pra ele deixar o cara passar e ir lá pra debaixo da trave. Só pra você ver como o posicionamento do time estava errado. E o Danilo Avelar estava chegando, não tem nem motivo dele ter enfiado a mão na bola ali, porque a gente, claro, que friamente a gente já analisa, vendo que o lance, a bola ia para fora, mas o Danilo Avelar estava chegando, o Cássio ainda pegou na bola. E se saísse o gol, tinha o segundo tempo inteiro para correr atrás. Eu acho que aquela bola ia pegar na trave, viu? Ela fez uma curvinha ali, só que igual vocês estão falando, tipo, eu acho que o que ele pensou, ele não tem olho nas costas, né? Então ele viu que o Cássio já estava rendido no chão, na primeira batida ali do Wesley, e aí foi onde ele falou, vou ter que fazer alguma coisa aqui. Sim, a bola vai entrar. Mas faltou comunicação, porque se o Avelar grita, tô na bola, ele não ia meter o braço. Faltou comunicação também, por isso que pra mim parece que não treina. O time do Corinthians não tem meio campo. O Corinthians não tem meio campo, o Corinthians não tem armação. O Cássio, ele ainda rela na bola quando o Lucas Lima bate, né? Ele defende o primeiro lance com o Wesley, ele rela na bola quando o Lucas Lima bate, tirando dele. E o Fagner chega completo na bola. Ele poderia ter... Mas foi uma mãozada muito bonita. Foi uma bela defesa. Foi. Para goleiro, foi, né? Então, Kiz, o que eu quero perguntar para você é o seguinte. O que aconteceu com o time do Corinthians? Essa nova estratégia do Andrés de mudar o sistema que vinha dando certo há mais de 10 anos, por uma bola, por duas bolas, ganhando com 1 gol, 2 gols no máximo. Você acha que o Thiago é um cara para isso, ou o Cássio, perdão, ou o Thiago, ele é menor, muito menor do que outros técnicos no mercado que poderiam fazer a mesma coisa que ele? Então, eu concordo em partes com o Marquinho, né? Ele veio se achando muito do Atlético Paranaense. Ele ganhou uma Copa do Brasil. Ele já achava um técnico de alto escalão que podia pegar o Corinthians aí, que o Corinthians, você sabe, igual você disse muito bem, Corinthians é aquele time de uma bola. Corinthians é 1-0, o Corinthians é goleada. O Corinthians sempre foi assim, né? Quando o Corinthians não joga na técnica, o Corinthians vai muito na raça. E já ele veio... melhores. Não entendi. Não, nos últimos 10 anos, sim, foi desse jeito, né? Mas já teve épocas melhores, já teve times mais velozes. Já teve. Mas tô falando assim, o Corinthians hoje... Nos 90, o Corinthians era um dos melhores, era o melhor time do Brasil. Né? Sim. Eu tô dizendo assim, que o Corinthians hoje é isso. Você viu que o Corinthians ganhou a Libertadores nisso. Era 1-0, era goleada pro Corinthians. Não tinha isso. A gente sempre critica.
O time Pode foi falar. formado, o time foi formado dessa forma. Aí que você vê a diferença. O elenco foi formado para esse estilo de jogo do Tite. Agora a gente pega o Thiago Nunes, tem os mesmos jogadores, vai, tudo bem, queria um time mais técnico. Ele teria que achar mais soluções para a saída de bola do time, para a criação do time. Parecia que era o time que não treinava, porque se olha o volante, só toca de lado, chega o zagueiro, ia até o meio-campo, o time todo lá na frente e ninguém se apresentava para pegar o jogo. Fica complicado você, de repente, também jogar só dando bica no jogo, achando que o jogo vai pegar tudo e esperar o time chegar no ataque. Não, sim. E é isso, o Corinthians, ele tem um estilo de jogo, né? Que igual você falou do Tite. Foi criada assim a identidade do Corinthians. A gente conhece o Corinthians hoje por isso, né? E o Thiago Nunes, ele veio para colocar o time para frente, como ele fez com o Atlético Paranaense, aquele jogo veloz, aquele jogo rápido. Pode falar, né? Falha de ambos, não? Por exemplo, Thiago Nunes teve os erros dele. Primeiro, porque o Thiago Nunes foi cortando algumas peças do elenco sem querer saber se podia montar um esquema tático usando essas mesmas peças, ainda mais o Jadson, que sempre foi um bom distribuidor de bola. E, ao mesmo tempo, falha da diretoria, não? Porque uma vez que o Thiago Nunes tenta montar um time veloz ou propõe um time veloz, a diretoria trouxe jogadores totalmente contrários a essa proposta. Um exemplo, a última contratação do Corinthians foi o Otero. Otero não é um jogador técnico, um Não, jogador mas do Não, não é aí, Corinthians. técnico, mas mas ele é bom para aí, bola não, parada, ele mas é o bom Corinthians, para não. cadenciar ali. O Corinthians Não, tem alguns jogadores de ponta que não deram certo. É Não é diferente. veloz. O Cleison Everaldo, o Cleison saiu no começo do ano porque o Thiago mandou ele embora. O Então, Everaldo, ele que quis trazer. O Janderson não deu certo no Corinthians, mas mas, está dando certo no Atlético Goianiense lá. o Thiago mas é Então o veio que não eu pro deu tô. certo Corinthians no brigando. Corinthians. O Thiago veio pro Corinthians brigando pelo Rony. Ele queria um cara de velocidade que ele viu que o Corinthians não tinha. Graças a Deus Pode que não foi levar, pro pode Corinthians. levar. Infelizmente foi pro Palmeiras. Infelizmente foi pro Pode Palmeiras. Mas levar. assim, ele é aquele cara, ele é veloz, sim, mas ele não sabe jogar, cara. Ou ele corre ou ele pensa, ele não sabe fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ele não sabe ver jogada. Ele é aquele cara que, igual a gente joga na rua, ele abaixa a cabeça, olha pra bola e sai correndo. Então, mas só no que o caso time do do Thiago Corinthians, por exemplo. Nunes, Sim. o time do Thiago Nunes, por exemplo, o Atlético Paranaense, criava o espaço para o Rony chegar em velocidade. O Rony não era o cara que ia pegar e ia driblar 2 ou 3. Era um time que sabia abrir o espaço. Outra, o time do Atlético Paranaense do ano passado tinha um meio-campo muito técnico, com o Léo Cittadini, Bruno com o Everton Guimarães, mesmo, com o Bruno Guimarães. O, Olha o time que o o Rafael Atlético. próprio Veiga e o Veiga, o Nicão. próprio Veiga. O Veiga, o Nicão, Pablo e Rony. Olha que time. É um timaço, pô. Ô Nervo, me diz uma coisa. Então, Tá Ícaro, certo que o Thiago. Não entendi, Só para Marco. deixar eu concluir aqui, então, Ah, desculpa, perdão. referente ao Thiago Nunes. Ah, Então é isso, eu concordo em partes com o Marquinhos, sim, porém eu acho que ele não tem totalmente culpa. É igual eu tô falando, a diretoria vai promete 4 meses para o time antes de um clássico, sabe? Os jogadores também ficam desmotivados, né? Eu não acho o Thiago Nunes um péssimo técnico, porém ele não é tudo isso que ele se acha, Ele né? foi soberbo. Eu diria que a passagem dele, por uma palavra, seria soberbo. ô Nervo, teve programa atrás aí que o Marquinho ele falou de um esquema tático que o Thiago ele poderia ter implementado no Corinthians que não daria muita fragilidade para o time do Corinthians, né? Eu acho que não é mal ideia o Corinthians jogar com 3 zagueiros, 5 meio-campo e 2 atacantes ali, né? Tirando a responsabilidade do zagueiro, deixando um na sobra e dando folga para o Gil, pro Fagner, e na época era o Carlos, né? Para dar um suporte maior. A gente sabe que o time do Corinthians tem um meio-campo muito frágil, né? Principalmente que a gente vê ali que o Gabriel não tem a habilidade e quando chega junto nos jogadores não tem o mesmo ímpeto que, por exemplo, o Alisson do Santos, né? Ele chega, é uma. É uma enxadada ou uma minhoca ou ele mata a minhoca. Ele vai dar a enxadada, isso a gente sabe. Ou ele pega a minhoca ou ele mata a minhoca. E o Cantilho, que é um bom volante, ele poderia dar uma movimentação melhor. Com Otero, Luan e Matheus Vital, você não acha que poderia ser um bom esquema tático para o Corinthians? E coloca lá na frente
Algum cara de beirada e o Jô para segurar, ou mesmo o Bozelli e o Jô? Acho sim. O Corinthians teve alguns acertos e alguns erros na parte de jogar. Digo assim, no trabalho individual de alguns jogadores, na seleção individual de alguns jogadores. Para mim, na atualidade, eu acho que um dos erros, um dos principais erros, por exemplo, foi ter deixado o Wagner Love embora. Esse esquema que você falou, por exemplo, seria Ele queria ganhar maravilhoso. mais, né? Ele queria ganhar Mas mais, não também foi a sujou, Corinthians que né? Foi deixou. dinheiro. Foi A dinheiro. questão foi dinheiro, mas eu acho que faltou esforço do Corinthians também para mantê-lo, porque esse esquema que você está falando seria perfeito para ele. Uma vez que o Bozelli também é um jogador muito habilidoso, um jogador com muita técnica, mas não vem em boa forma há muito tempo. O Bozelli, vale lembrar que ele é um jogador que tem um currículo impressionante, mas já foi o tempo dele. E o Bozelli faz tempo que não entra, né? Sim. O Bozelli Mas faz tempo que não entra. é por causa que ele se machucou no clássico lá na face que teve que operar. Teve que fazer uma cirurgia no clássico no Paulista. Sim, mas o que acontece é o seguinte, eu vejo que o Corinthians com o esquema com 3 zagueiros, você pode deixar o Luan como um segundo atacante e o Jô mais à frente, e você põe o Cantilho, aí de repente você pode pôr o Aral junto com o Cantilho, que não vai ter tanta responsabilidade defensiva. E se você não tem o ponta, pelo menos você tem o ala que vai ocupar esse espaço. Porque se você não tem esse ponta para jogar com 3 atacantes, você tem que arrumar uma outra forma de ter profundidade no time. Opinião sincera, muito sincera da minha parte. Muito sincera, desculpa. Por mais que. Não sei que videotape que mostraram, cara, mas eu não acho esse Cantígio tudo isso, sabia? Eu acho tudo isso. Eu acho assim, ó, a gente tem que tomar fácil. cuidado. Nós temos que tomar cuidado, não só os clubes paulistas, mas os clubes brasileiros, na parte de contratação. Porque quando a gente pega um jogador peruano, argentino, uruguai, não é preconceito, mas assim, quando eles vêm pra gente como nossa, grandes revelações. Mas eu me pergunto, vem porque é bom ou porque é barato? Porque o São Paulo, por exemplo, quando entrou o Diego Aguirre, como técnico nosso, ele trouxe de bandeja o Gonzalo Carneiro. O Gonzalo Carneiro chegou no São Paulo com uma puta fama. E a gente vê o cara jogar, a gente sabe que não é isso. Eu vejo igual. Então, quanto ao Cantilho, o que eu vejo dele? Ele tem um bom passe, é uma opção de jogo. Só que ele não acompanha, ele não tem físico. Ele tem que estar perto da bola. Por mais que ele seja rápido, ele tem que estar controlando o jogo. E ele não é o cara que acompanha o jogo. E quando o time perde a bola, ele também não tem uma recomposição rápida. Então, o que você faz com esse cara? Ou você pega e treina ele para que ele pelo menos tenha um físico melhor para estar perto da bola, ou então você não vai conseguir usar a qualidade principal dele. Ele é aquele cara que com jogadores bons ele rende, né, Marquinhos? Que pelo menos a bola tá ali no pé dele, ele não precisa se preocupar tanto defensivamente. Ele tá achando que tá nos anos 90. Nos anos 90, sim, você não precisava correr tanto. Ô, Nervo, Pra mim, peraí, isso. O Corinthians, ele tá com material humano ruim. Porque a parte tática, o 3-5-2, por exemplo, seria maravilhoso, com algumas peças que eu comentei, o próprio Wagner Love que foi embora, tal, alguns jogadores que foram embora que poderiam complementar muito bem esse esquema. Mas com o time atual, o 3-5-2 pode ser um super esquema, como pode ser uma bomba. O time pode simplesmente morrer em campo, como morreu na quarta-feira. Porque na quarta-feira, desculpa a comparação, mas parecia um carro automático que o campo quebra no caminho. O time começou mais ou menos e, de repente, foi o que a gente viu. Morreu. Apagou. Defesa não funcionava, criatividade não funcionava, o ataque não funcionava. E o Palmeiras foi envolvendo o time. Foi envolvendo o Corinthians. Tanto que você pega o primeiro tempo do jogo, o Palmeiras teve 11 finalizações. Uma coisa Lucas Lima, acho que nem o time da Série A fez isso ainda. Mas o Lucas Lima jogou muito na quinta. Mas o Corinthians foi melhor em campo. O Lucas Lima jogou muito na quinta por causa que o Corinthians estava apagado ou porque ele está melhorando? Isso é uma pergunta, né? Mas eu acho que está acordando. Não, ele está melhorando, sim, porque ele jogou do lado do Fagner ali e, convenhamos, o Fagner não é mau marcador. O Fagner, ele apoia muito bem e ele marca muito bem. Então, o Lucas Lima jogou em cima do Fagner.
Não foi lá em cima do Piton. Olha a cachorrada aí. Olha a cachorrada. Ô Nervo, mal comparando, o Cantillo, eu acho que ele tem o mesmo aspecto tático do Tietê. Eu acho que o Tietê, ele precisa de alguém marcando para ele ser o cara que desenvolve as bolas lá na frente. O Cantillo é a mesma coisa. Ele é bom jogador, bom nos passes, e ele tem uma boa visão de onde ele está e da onde os marcadores estão. E ele precisa de um cara para defender ele. Então, por isso que eu acho que ele não é mau jogador, só que no Corinthians de hoje, ele se transforma em mau jogador. Então, é isso. Ele precisa de um cara para fazer o sistema defensivo, ajudar ele ali atrás, para ele não precisar se preocupar com isso. Eu também não acho o Cantillo mau jogador. Só que se ele tivesse no Palmeiras, com esse esquema do Luxemburgo com três volantes, ele ia cair bem. Ia. Porque ele se preocupar só em fazer a função dele. Ele poderia jogar com o Gabriel, volante, Cantillo e pode colocar o Romero como volante ou recua um pouquinho o Ramiro. Olha a saudade do Romero, aí. Mano, o Ramiro é mano, ele é horrível, velho. Eu já cansei de ficar esperando o jogo do Grêmio. Não adianta, esse filho da puta não vai mais jogar nada. Pelo amor de Deus. No clássico, hein? Não, cara, não dá. Vai Corinthians pra colocar. Não, na final do Paulista, o Ramiro jogou bem pra caramba. Não, mano, não dá, de verdade, gente. Ô, Marco. Oi. Fala. Desculpa. Pode continuar, ô Marco. O quê? De eu xingar o Ramiro? Já falei demais até desse filho da puta aí. Mandei voltar pro Sul logo. Ô, Quinhos. Parece que o Luxemburgo achou o time, pelo visto, Verdão. Verdão parecia o Barcelona quarta-feira, parecia um Bayern. Aí, Nervo. Ô, Nervo. Cadê o Nervo? Sumiu? Tá sem áudio aí, será? Tá. Problemas técnicos. Tá. Pode continuar aqui. Vou mostrar as calcinhas aí, Nervo. Lavando o dia total, meu. Palmeiras parece um Bayern de Munique. Que, meu Deus do céu, Barcelona. Eu tava escutando na rádio, eu vi os caras colocando a música da Champions com o Palmeiras jogando bola. Que time, tá brincando. Então, o Luxemburgo mudou ali o esquema do Palmeiras e deu uma melhorada boa. Então, eu não sei por que eles teimam com aquele Mike. Ainda não consegui entender. Se contra o Bragantino, você percebe que é tão fácil. Pega o Gabriel Menino, coloca na lateral direita, enquanto o Marcos Rocha não volta, pronto. Coloca um outro volante meia boca ali, porque o Patrick de Paula ali toma conta do pedaço ali, praticamente sozinho. E eu não sei por que ele tema com o Mike, eu não sei se ele vai bem nos treinamentos, eu não sei o que acontece ali. Só que ele viu que não dá para deixar o Wesley mais de fora do time, e o Veron é até pegar não sei se ele tá esperando o Veron pegar mais corpo, mais ritmo, mas o Veron também não pode faltar nesse time, não. Porque o primeiro tempo do Palmeiras pode ter sido um pouquinho apagado, mas no segundo tempo o Verão apareceu. Verão, entendeu? Verão. Apareceu e mudou tudo ali também. Tá, a piadinha foi horrível, Marquinhos, entendeu? Ô, Marquinhos, eu não acho que o Mike seja tão mau jogador assim, principalmente porque o Gabriel Menino, ele se destacou bastante jogando no meio, né? Ele não pode ir mas ele faz bem a lateral direita, mas ele faz bem. Então, mas aí que tá, se você coloca ele como lateral direito, você vai ter que colocar um medalhão para jogar, o Bruno Henrique vai ter que jogar ali, né? E o Bruno Henrique não tá bem. Não, o Bruno Henrique não, mas até que no segundo tempo, quando ele entrou... Desculpa aí, você falou não tá bem, eu lembrei do... Por isso que eu usei. Por isso que você usou. Piada interna, viu, pessoal? Piada interna. E assim, o Bruno Henrique entrou bem no segundo tempo. Ele não fez aquela coisa, nossa... mas peraí, eu quero... ele fez o arroz com feijão, né? Quero dar uma salva de palma aqui pro Lucas Lima.
Meu Deus do céu, pensei que ele não ia correr naquela bola nunca quando ele tomou do Piton. Quando eu vi ele correndo, meu queixo até caiu, velho. Falei, meu Deus do céu, ele correu, Não, e ele o tapa cruzou, que ele dá é de perna direita, né? ele acertou uma bola que, mano, Deus do céu, lembrei ele na época do Santos. Falei, é isso que eu quero ver do Lucas Lima, gente. Que Fala, meu consciência, irmão. Com um detalhe, um pequeno detalhe. O Lucas Lima, ele uns tempos atrás não vinha jogando, né? O futebol dele e tudo mais. Mas assim, eu percebi, por exemplo, que ele melhorou pra caramba nos últimos jogos. E alguns jogos, dependendo de como o Luxemburgo monta o time, ele acaba ficando sozinho. Esse é o problema, que nem, ó, na partida contra o Internacional. Eu vi um Lucas Lima esforçado, tentando buscar jogo, mas sozinho. Sozinho. Aí o que acontece? Ele é obrigado a voltar e ficar passando bola de lado igual os outros jogadores. Resultado foi o que a gente viu. Ficou no 1-1. Contra o Internacional é também. complicado porque o Luxemburgo ele estava insistindo ainda no Rony, né? Ele insistia no Rony, aí ele deixava o Lucas Lima lá atrás para buscar a bola. E outra, o Internacional tá jogando muita bola, né? O Palmeiras precisava montar um time que não deixava o meio-campo do Inter jogar. E não jogou, né? Você vê quantas bolas o Internacional arrematou? Pouquíssimas. O Wesley Ele entrou no lugar achou. do Rony, né? Não à toa que o Internacional achou um pênalti, que não foi pênalti. Não foi pênalti. Achou um pênalti e o Thiago Galhardo fez o gol. Foi mau o jogo? Foi feio? Horrível? Foi, ué. Mas o Luxemburgo tinha que parar o time do Internacional, que é um ótimo time. O lance do pênalti ali foi um lance interpretativo, mas sabe aquele lance que o juiz faz cagada e ele tenta consertar? Ó, Não ele fez foi uma cagada interpretativo. no lance do Everton. A hora que a bola é lançada na área, você pode ver que o Everton entra com a bola dentro do gol. Só que ele não deu nada. Os jogadores do Inter protestaram ali. Aí, um lance simples, onde você vê o jogador do Palmeiras tentando se equilibrar, que ele usou o braço para se equilibrar, ele não quis, como eu posso falar, obstruir o caminho da bola. Então, assim, ali acho que o juiz olhou e falou assim, eu vou tentar consertar o que eu fiz de errado, vou dar o pênalti. Mas aquela bola não entrou lá também. A bola não entrou, porque o VAR tá lá, ele tem o stop and go no relógio, apita, a bola tem que entrar inteira, não tem como ter entrado. E o pênalti, o Luan falhou bizonhamente ele falhou. Ele foi chutar para um lado, a bola foi para o outro, tropeçou nas pernas dele, a bola bateu na mão. Ele é muito fraco. É muito fraco o jogador. Não quis compensar. Eu acho que foi erro total do juiz ali. Ele quis dar o pênalti para sacanear mesmo. Eu tenho dó do GG ali, viu, mano? Sozinho ali naquela zaga ali. Não tem um cara que consegue acompanhar ele no ritmo que ele tem. Porque o ritmo do Gustavo Gomes ali é impressionante. Ele hoje, pra mim, é um dos melhores zagueiros do Brasil, disparado. E o Luan consegue ser pior do que o Danilo Avelar. Olha que a briga é boa, hein? O Luan consegue ser pior. Ele consegue ser pior. Tem que... Imagina esses dois na zaga, velho. Jesus amado. Quer dizer, o Palmeiras tem um cara, né? Que tá voltando aí, o Felipe Melo. Marquinho, o Marquinho, o time do Palmeiras, ele tem uma estrutura boa ali na zaga. Tem. Até com essas falhas. Aí eu marco o Corinthians, tá? Marquinho é o Marquinho Corinthians. Marcão é você. Tá bom. Tem uma estrutura boa ali no time do Palmeiras, no sistema defensivo, que parece que o Luxemburgo achou, né? O Vinha na lateral esquerda, Gustavo Gomes, Felipe Melo, que tá machucado, mas tá aí o Luan, e o lateral direito, o Mike, machucado, o Marcos Rocha também não jogava. Que o Felipe Melo, até machucado, até sem jogar, é polêmico, né? Chupa, Galhardo, consagra. Como que é, né? Consagra. Capacita. Mas o problema do Palmeiras continua sendo o meio-campo, né? Parece que todos os times de São Paulo têm uma deficiência no sistema defensivo, não, de armação muito grande, né? Hoje o Lucas Lima a gente pode dizer que é o bom jogador no clássico, foi o melhor jogador em campo, mas é aquela incógnita, né? Será que é a confiança dele que ele voltou a ter ou foi uma andorinha que fez verão? Eu acho que há várias partes. Primeiro, a fragilidade do Corinthians. Eu acho que isso aí a gente tem que pôr em consideração também.
Você pode ter o Patrick de Paula, que é o primeiro cara ali do meio campo do Palmeiras. Quem teria que ser o volante que faz essa qualidade de bola chegar no ataque seria o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique tá na tiriça, né? Esse aí parece que come feijoada todo dia. Depois que brigou lá, a mulher dele brigou com os torcedores do Palmeiras, parece que a coisa ficou pior ainda. Mas ele era esse cara aí no meio campo, ele que faria esse intervalo aí na construção de jogo, que ajudaria dessa forma. E os pontas do Palmeiras, agora pode ser que o Verón, no ritmo, possa ajudar o time a ter mais qualidade lá na frente. Mas não tem nenhum ponto assim que venha para o meio para ajudar na armação. Vou dar um exemplo, o Corinthians de 2015. O Jadson jogava aberto, mas só que com a bola no pé, o Jadson vinha para o meio para ajudar na construção, porque era bom distribuidor de bola, estava bem de longe. Talvez seja isso que esteja faltando para o Palmeiras. 2015 é até injusto, né? Porque você falar que Renato Augusto, Ralf como volante, Renato Augusto, o Elias, e ainda o Jadson, e ainda o Romero na direita, e o Rodriguinho começando a jogar bem. Era um time miserável, né, mano? E tinha lá na frente o Wagner Love, que metia gol pra caramba naquela época, né? No primeiro semestre tinha o Guerreiro. No primeiro semestre tinha o Guerreiro ainda. Tinha raiva do 2017 sai o Jadson, o Rodriguinho toma a frente, né? Acaba sendo o meio armador do Corinthians e veste muito bem a camisa, né? Rodriguinho era exterminador de porco. Ele sim. Mas o Corinthians, aquele Corinthians de 2017, tinha uma lateral muito forte, com o Fagner e com o Guilherme Arana. Sim, o Corinthians tinha muita saída de bola pelos lados e tinha o Rodriguinho no meio que fazia a diferença. E o Maicon como volante, um mega de um ótimo volante. Joga muito. Maicon era... Sumiu, claro que sumiu, né? Agora foi lá para a Rússia, foi lá para aqueles times de lá e sumiu. Mas fazer o quê, né? Daqui a pouco volta querendo ganhar uma bala e craque ainda, igual a Arana no Atlético. Ô, Nervo, me diz uma coisa, o que aconteceu com o São Paulo contra o Bragantino? Nervo, eu falei pra você, vai que é legal. Falei, vai que é de boa, vai que é legal contra o Bragantino e... Vai que é fácil, certo, né? Conseguiu, contra o Bragantino. Achou o empate, hein? Contra o Bragantino a gente teve sorte e a gente teve azar ao mesmo tempo. Sorte, porque o Bragantino conseguiu errar 2 pênaltis. Ali foi inabilidade pura. E azar, na minha opinião, porque apesar do São Paulo não ter feito nenhuma super partida, pelo menos o primeiro tempo o São Paulo dominou muito mais. O São Paulo atacou mais, foi muito mais para cima. A gente teve o azar de pegar o Vitor Bueno numa semana ruim. Perdeu aquele gol embaixo do gol. Perdeu. A gente teve... contusão do Pablo. O Volpe, mais uma vez, tomando um golaço de graça, né? Aquele gol, sinceramente, eu acho que dava para pegar. Eu não acho, não. A gente teve o Sara morto. Tivemos o Sara morto. E tivemos o Luciano. Cagou, mas consertou. Aí eu te pergunto, você falou que o Luciano ia ser péssima contratação para o São Paulo. Tá sentindo o peso das palavras descendo aqui, ó? Eu fui um dos. Eu fui um dos que critiquei o Luciano também, que achei que a saída do Everton ia ser injusta, mas eu tô pagando com a língua. Ele tá. Então eu fui o único que defende o Luciano aqui, né? Eu ainda pago pra ver. Eu ainda pago pra ver o Luciano. O Luciano ele só traz 2 alegrias, quando chega e quando vai embora. Vocês vão ver só, daqui a pouco o Luciano vai voltar ao nível Luciano de ser, velho. Mas aí que tá. O que aconteceu no Corinthians ali foi porque ele se machucou também, que ele tava estourando quando ele foi pro Corinthians, hein? Ele é da base do Corinthians. No Corinthians ele vivia muito na balada. Um detalhe. Vivia muito na balada, o Corinthians. Tem um detalhe. O Luciano, assim, considerando que o São Paulo não fez investimento nenhum, que foi simplesmente uma troca, até que tá de bom tamanho, porque o objetivo do São Paulo era o seguinte: São Paulo precisava ter banco, precisava de um banco. Mas como é que você vai ter um banco se todos os jogadores do seu banco estão machucados? O nosso problema estava sendo esse. Então, o Luciano ele vem para quebrar esse galho. Agora você tem uma opção, e você tem uma opção que, mesmo não sendo técnica, faz gol.
E o São Paulo, assim, o torcedor São Paulino ele tem que ter consciência esse ano que São Paulo é um time esforçado, é um time competitivo, mas infelizmente tem times melhores. Não tem o que a gente fazer. A partida contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o VAR atrapalhou? Acho que em partes atrapalhou. Atrapalhou sim, Atrapalhou tal, sim. mas O VAR tá atrapalhando muito, na realidade. Mas os 3-0 não justificam. Para mim, ali foi a lógica. O Atlético Mineiro hoje em dia é superior, tem um time superior. Por exemplo, se o VAR não tivesse atrapalhado, será que não acabaria 3-1? Ou mais, né? O Nervo, você fala que o Luciano, ó, vou defender o Luciano de novo, hein? Você acha que o Luciano é um bom quebra-galho. Mas, se não fosse o Luciano, vocês estariam com 7 pontos. O Luciano deu 10 pontos para vocês aí, ó. Vocês estariam beirando a zona de rebaixamento. Fato, porque é um dos poucos jogadores do São Paulo que está finalizando e fazendo gol. Ontem tivemos a surpresa do Gabriel Sara, que eu, na verdade, que também tá ia aqui com a conectar garganta eles. presa aqui, né? É o Elinho, o Igor Vinícius. Quem mais tá preso na garganta aí? Ó, o Sara estava preso na garganta, fez os 2 gols aí. Apesar que, Brenner. ser sincero, o primeiro gol foi mais falha do zagueiro do que mérito dele, vai. O zagueiro dormiu. Concordo. O Brenner, que já não vinha rendendo faz tempo. O Brenner virou uma espécie de Felipe Fabiano. Tá fazendo gol. O Igor Vinícius, eu vou cornetar mesmo assim. Igor Vinícius, você tomou a vaga do Juan Fran, cara. Não é pra você jogar um futebol melhor, não. Pelo amor de Deus, meu. Tipo, ó, a gente tira o Juan Fran porque o Juan Fran não é um lateral diferenciado. Aí você vai e joga um futebol igual ou pior? Por favor, né, cara? As falhas, pô, o São Paulo é mestre de ter falha nas laterais e as últimas falhas nas laterais foram todas dele, gente. O Igor Vinícius, não sei mais o que fazer com ele. Não sei mais o que fazer com ele. Veja aí na sua garganta onde está o espaço que você falou mal do Léo Pelé na zaga. Que você criticou Pelé também. tá jogando na zaga o Léo Pelé. Opa, peraí. Em relação ao Léo Pelé, ainda tem uma defesa. Beleza, eu tava questionando a relação do Léo Pelé como zagueiro. Mas, pessoal que acompanha o resenha sabe que eu tava questionando muito mais o Diniz escalando o Lisieiro como lateral. Para mim, Mas o São Paulo não tem lateral esquerdo? Se sai o Reinaldo, quem que joga? Quem que entra? Não entra Não ninguém. tem. Tem um jogador que é fraco, que entra. O Lisieiro, que é um dos melhores jogadores de volância que o São Paulo tem, ele vai para a beirada. Ele defende muito bem e ele não precisa apoiar. Ele joga o Paulinho Boia lá na frente, que é corredor. A única coisa que o Lisieiro fica salvo jogando na lateral é que no Atlético Mineiro nenhum dos gols foram de falhas dele. Só isso. Mas, por exemplo, contra o Corinthians, aquela subida do Ramiro que passa por ele lá, pelo amor de Deus. E contra o Corinthians, ele parecia um cara que tava, sei lá, sabe quando você põe uma chuteira maior que o seu número? Porque todos os lances da partida contra o Corinthians, você viu o Lisieiro correndo atrás de alguém. Gente do céu. Aí o Diniz tomou 3 do Atlético e ele aprendeu. Falou, não, independente do Reinaldo tá bom, tá ruim, vai o Reinaldo mesmo na lateral. Mas o Reinaldo tá muito fraco, né? Mano, ter Reinaldo na lateral é foda, velho. O Reinaldo é muito fraco. É triste. Terrível. É triste. O gol que ele perdeu. O Júnior Tavares já vai sair, né? É Júnior Tavares, né? O que é? Júnior Tavares. Ainda tá no São Paulo, o Júnior Tavares? Ele ia pro Corinthians, não é? Graças a Deus que não foi. Aí o pai dele tumultuou, a mãe dele, o pai dele tumultuou a vida dele, parece que ele vai lá pra fora. Mas, ó, uma coisa tem... Ô, Marco, me diz uma coisa... Olha, várias coisas que eu quero falar, hein? Tanta vontade de falar. Igor Gomes. Igor Gomes é uma grande decepção do time de São Paulo.
tomou de tão grande, de mão grande o Hernanes, a vaga dele, que olha, é de dar parabéns pro Hernanes. Um ótimo jogador, o cara ia sair porque ele não estava entregando o que esperava, só que o futebol dele é tão grande que o pouco que ele está entregando é muito pro São Paulo. Ele... Calma, O Marquinho Marcão, calma. Não, sim, deixa eu só falar uma coisa sobre o Hernanes. O Hernanes é aquele cara que a gente já falou de programas antigos, é aquele cara que a diferença dele pro Ramires é o seguinte: o Ramires veio pro Palmeiras para ganhar dinheiro. O Hernanes, ele veio pelo amor ao clube e para tentar mostrar que ainda o futebol dele não acabou. Tanto que quando ele estava ruim, ele não quis entrar, ele conversou com a comissão lá técnica e os médicos e disse: não vou jogar, não tenho possibilidade de jogar. Agora ele viu que o futebol dele tá voltando, que ele já tá melhor fisicamente. Pegou confiança. E pegou confiança e ele jogou bomba pra cima dele. Ele é um cara velho e ele tá fazendo muito bem ali. Ele tá voltando no Hernanes de antes. É aquilo que eu falei, o São Paulo tava faltando o Hernanes e ele tá voltando, né? Ô Marquinho, e o ataque do São Paulo, hein? Paulinho Boia, Luciano e o Gabriel Sara. É a molecada que o time de São Paulo precisava, né? É aqueles caras que dá a profundidade que o Fernando Diniz gosta. Ele às vezes joga invertido para dar o facão para dentro da área, e o Brenner tá entrando no segundo tempo e metendo os golzinhos dele, né? O Brenner eu sempre achei bom jogador, que faltou realmente o cara amadurecer. Acho que agora pode ser sim o momento dele ser titular do time. Tanto que toda vez que esse filho da puta enfrenta o Corinthians, ele faz gol no Corinthians. É impressionante. Peraí que travou aqui, ó. Não, agora voltou. Não, mas é foda. Mas eu achei bom jogador. Agora, também é complicado o cara subir da base, porque a intensidade do jogo é outra. E muitas vezes tiver a crítica, lógico, é normal você criticar o jogador quando faz coisa errada, mas o cara quando sobe da base demora ainda um tempo para ele se ambientar. São poucos que entram já e já conseguem ser titular de cara. Exatamente. Igual, vai errar ainda, mas é melhor São Paulo errar com a molecada que tá com vontade do que antes com o Pato que vivia na Patolândia, por exemplo. Ô Nervo, o time do São Paulo, se eu não me engano, contra o Bragantino, ele tinha 7 ou 8 jogadores que foram criados em Cotia, né? Isso facilita bastante, né? Porque se você joga o moleque na arena para jogar e não tem um companheiro dele que jogava com ele na base, não tem um cara para fazer a dupla, ele fica mais contido, né? Ele não desenvolve o futebol dele. É isso que o Santos sempre trabalhou, né? Quando subia, sempre sobe 5, 6, 7 jogadores da base para a molecada se sentir mais à vontade, ficar mais tranquila. O São Paulo ultimamente está fazendo isso, né, Fernando Diniz? Porque quando sobe alguém da base do São Paulo, é um cara, 2 caras e acaba queimando o molecada, né? Fato. Só não sei dizer se é por um planejamento ou se é por falta de dinheiro. Porque, assim, por planejamento, é o que eu sempre falo, nem sempre a base salva. Promessa é promessa. Se vai ser cumprido ou não, ninguém sabe. Uhum. Mas esse time que o São Paulo trouxe aí para cima, praticamente esse time, né? Esses garotos que trouxeram para cima aí estão dando conta do recado. O Sara, em particular, ele me parecia o mais tenso deles, pelo menos nas primeiras partidas. Porém, eu sempre defendi a escalação dele para ele ganhar ritmo, né? Porque também não vale a pena você colocar o cara, tirar ele depois de 2 partidas ruins ou que ele passa apagado e você queima ele. Uhum. Pensar um pouco nisso também. O jogo contra o Santos acabou fazendo uma boa partida. Não sei se vai dar continuidade nisso. O que eu tenho visto, independente da base ou não, é que os times paulistas estão com dificuldade de criar uma sequência de boas partidas. Mas eu creio que isso tem a ver até com a pandemia, isso tem a ver, porque alguns jogadores não voltaram bem e essa parada, ela afeta muito o preparo físico. Então, para se lesionar tá muito fácil. Tá muito fácil. Sim. Tá muito fácil.
E para o jogador também ter um desequilíbrio psicológico no jogo também está muito fácil. O jogador erra uma partida, erra na outra, nas próximas vai piorando, não consegue manter uma sequência. O que eu tenho reparado é isso, geral. O Marcão, Oi. o Marinho comeu a bola contra o Atlético Mineiro que o São Paulo tomou na tarraqueta, né? Enfiou 2 sabugos no goleiro, ainda o goleiro foi expulso, o Vitor tomou um frango. Fantástico, hein? Acha que é a quinta força e de repente está lá em cima, né? É o Di Marinho. O Santos tá embaçado com esse Di Marinho aí, viu, mano? É só uns mistos aleatórios. Entrou contra o São Mini-miss Paulo aleatório. também. Mini-miss aleatório. Entrou contra o São Paulo, deu o mini-miss aleatório dele também. Marinho é um cara que eu desde quando ele veio do Ceará, né, com aquela coisa do... que merda, nem sabia não. Que merda, sabia não. Eu achava que ele ia ser um comediante no futebol. Não pensei que ele ia fazer tudo isso que ele tá fazendo, não. No Cruzeiro ele até que jogou bem, né? Acho que não teve uma sequência boa. Também não dava muita oportunidade para ele, mas no Santos ele tá. No Grêmio ele também não foi bem, né? Não. E no Santos ele tá mostrando futebol. Achou o futebol, né? Achou, tá com os meninos da Vila ali, tá. Entrou bem, não sentiu o peso da camisa, não. O Marquinho, o time do Santos ele vem com uma base diferente, né? Parece que ninguém sabe quem é os jogadores. Subiu alguns jogadores da base, Lucas Braga, veio aquele Aquele menino que entrou bem na zaga, né? Como que é o nome dele? O menino que entrou junto ali com o Veríssimo na zaga? E me fugiu a memória, tá vendo? A molecada é difícil decorar, né? Entrou bem pra cacete, entrou muito bem. Ele é alto, tem. E aí, o que você pode falar? Acho que Caio Jorge, bom jogador também, que subiu aí da base do Santos. Meu, mas tá no DNA do time, né? A gente sabe que o Santos é muito de aproveitar a base. Inclusive, é uma boa base, por quê? Porque o Santos ele usa os ex-jogadores para ficar na base e ajudar os jogadores tecnicamente. O que acontece, que eu vejo muito, pelo menos no Corinthians, para comparar assim os dois. Os jogadores do Corinthians sobem sem os fundamentos. Você olha o Janderson, você pega o Janderson, você pega, por exemplo, até o Juan Oliveira, que entrou em campo, o Gabriel Pereira, sobe sem todos os fundamentos. E isso você já não vê no Santos. Você vê os jogadores, pelo menos, com os fundamentos em dia, porque é mais fácil você arrumar posicionamento do que ensinar o jogador a jogar. Uhum. E pela cultura até do próprio time, de botar o moleque, que a torcida, entender o contexto, fica muito mais fácil dele estourar. Ao contrário, por exemplo, de outros clubes grandes que já quer de cara que o cara renda. O Marquinho, agora você tocou num ponto que vai dar um assunto pra caramba, hein? Porque você fala que o Janderson subiu, o Juan, o Matheus subiram da base sem saber os fundamentos. Só que não são moleques, né? Não tem 16, 17 anos. O Janderson já tem 21, 22 anos, né? O Juan também já tem mais de 20. Então, não é só a base do Corinthians, depende muito do jogador querer aprender, né? Correr atrás. Mas eu acho que é a estrutura. Tinha aquele paredão, né? De chutar, de procurar. Hoje em dia no Corinthians não tem esse tipo de coisa, né? O problema é o seguinte, o Corinthians está sem CT de treinamento para base. Tanto que, tanto que aqui na rua de trás da minha casa, onde ficam os jogadores. Enfim, é um galpão, não é uma coisa assim grande. Tanto que eu vejo que na academia que eu tô indo agora, os jogadores da base vão lá para fazer academia. Ou seja, o clube tá sem estrutura para isso. Se você tem um CT certo, você vai conseguir controlar melhor a alimentação do jogador. Você vai ter uma estrutura melhor para entender que ele precisa ganhar força. Agora, dessa forma, fica difícil. E sem falar, não quero entrar muito nessa parte, mas é um antro de empresário a base do Corinthians hoje. Sim. Aí fica difícil de você revelar jogador dessa forma, se você tem que agradar A ou B. Tanto que o Corinthians era o Godzilla da Copa São Paulo, né? Foi o time que mais ganhou. Hoje em dia não chega nem nas semifinais da Copa São Paulo. Não dá para entender, né? O Corinthians ele tem uma força grande na Copa São Paulo com a molecada, né? O Palmeiras com o time da base que veio ganhando tudo, até Mundial ganhou. E estão subindo, né? Tanto que o Patrick de Paula tá aí, o Verón tá aí, o Menino tá aí. Eu lembro que teve um programa que, acho que foi você, Ícaro, que comentou,
a diferença é você subir um cara só da base no meio dos medalhões, que ele não vai conseguir render o que rendia na base, né? Que Comentei tem que quase subir. agora. Foi o que você falou, mas você falou num programa anterior também, né? Ah, Que sim, sempre sim. sobe mais de um pra o cara poder se sentir à vontade ali, né? Já tem um esquema de jogo, né? Não, você precisa, né? Por exemplo, no time do São Paulo em 2012 subiu só o Lucas, né? Ele foi um ótimo jogador, deu o que tinha que dar para o São Paulo, mas é uma andorinha, não faz verão, né? Você vê em 2015 acaba subindo um ou dois jogadores do São Paulo para ajudar o time de cima e não desenvolveu. O Araruna é um dos jogadores que eu gostava, jogava bem, só que você vê, ele sumiu. O Rogério Ceni em 2016 aproveitou ele, mas também não conseguiu desenvolver o futebol do Araruna, né? O que você pode falar, Nervo, do time do Santos, com essa base do que vem teoricamente fraca, mas depois a gente vê em cima forte? O Santos é um time que, na minha opinião, tem um dos ataques mais perigosos do campeonato, por causa do Marinho e alguns outros jogadores de base do time. Mas Marinho, Soteldo e o Soteldo com a velocidade e o Marinho com os mini-míssel, né? Que você não sabe de onde vem, mas ele vai conseguir. Ele vai acertar. Ele pode acertar várias, mas ele acerta uma e caixa. Mas o centroavante Raniel, defensivamente, que eu eu gosto. acho que... Oi, perdão, gente. E o Raniel. Defensivamente, o time do Santos erra muito, viu? Defensivamente erra muito. E olha que o Santos, quando a gente vai falar de revelação de jogadores, sempre foi uma das referências, hein? Santos, Corinthians, Ponte Preta, sempre foi uma das referências, mas ultimamente o Santos tem montado equipes que na parte defensiva tem dado muito falhas. Por exemplo, Gente, eu pago com a língua um pouquinho na partida contra o Ceará, em relação ao Felipe Jonathan, que eu já estava cornetando faz tempo. Pode falar, Marcão. Corinthians escalado pro jogo daqui a pouco. Cássio no gol. Lucas Piton na lateral esquerda. Peraí. Eu vou fazer um esquema, eu vou parar e a gente segue. Posso... Termina só do Santos, aí deixa ele terminar do Santos, aí eu paro aqui. Deixa eu só parabenizar. O Santos tá conseguindo jogar, voltou a tentar jogar um futebol assim, até que, como que se pode se dizer? Que dá confiança pro time do Santos por causa de um cara, o nosso querido cabelo de boneca. Os caras vão deixar o Cuca aí? O Cuca tá com cabelinho de boneca, hein? Os caras vão deixar o Cuca aí? Termina, ô Nervo. Em relação ao Santos, você comentou uma coisa que eu ia falar agora. Vale ressaltar o trabalho do Cuca, que eu tô pagando com a língua também. Até que ele tá conseguindo fazer o Santos jogar bola. E vale ressaltar um pequeno detalhe. O Santos teve a sorte de conseguir um bom goleiro depois que o Ederson saiu. Everson. O João Paulo tá... Everson, Bom goleiro, hein? João Paulo tá bom goleiro. Bom goleiro. Tá quebrando o galho bem, hein? Aliás, não só tá quebrando o galho, como ele já... O gol é dele já. Pessoal, vou me despedir de vocês. Aí a gente para a gravação aqui e depois a gente faz um novo programa. Eu gostaria só de falar a escalação aí do Corinthians para deixar aí para vocês, para ver o que vocês acham do time. Tá diferente. Manda bala. Cássio, Piton, Bruno Mendes, Gil e Michel Macedo. Gabriel, Cantili, Ederson, 3 volantes. Otero, Mosquito e Jô. O Mosquito, o Gustavo não entregou ainda, né? Mas é o cara de ponta. Eu acho que o Matheus Vital daria mais resultado do que o Mosquito. Mosquito tá só moscando. Gustavo Silva, né? Ele não quer mais se chamar de Mosquito, né? Gustavo Silva. É Mosquito. Abraço para vocês. Abraço, gente. Vamos fazer o pós-rodada? Peraí. Tá. Desgrava aí.